E ali passaram a noite. Josué levantou-se de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor iam andando, tocando as trombetas. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. As trombetas eram tocadas todo o tempo. Eles rodearam a cidade uma vez no segundo dia e voltaram ao acampamento. Assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, levantaram-se bem de madrugada e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam-na 7 vezes. E quando os sacerdotes pela 7ª vez tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade, porém, com tudo que nela houver, será anátema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe ficará viva, e ela com todos os que estiverem em sua casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. No vosso caso, guardai-vos do anátema, para que não tomeis dele coisa alguma, e não façais anátema o acampamento de Israel, trazendo-lhe destruição. Pois toda a prata, ouro e os objetos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o tesouro do Senhor. Então o povo gritou, e os sacerdotes tocaram a trombeta, e quando o povo ouviu o som da trombeta, deu um alto brado, e o muro caiu rente ao chão, e o povo avançou para a cidade, cada um para o lugar que estava à sua frente, e eles tomaram a cidade. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tua palavra. Temos apenas um pedido: que o teu Espírito Santo derrube as muralhas nessa noite, as muralhas da incredulidade, muralhas do desânimo, muros de desistência, muros de resistência, todos sejam jogados por terra. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. O fato de Deus prometer, o fato de Deus falar a nós das suas promessas, não significa que nós já desfrutamos de tais promessas. Não significa. O fato de Deus prometer a terra de Canaã para o povo dele, não significava que eles já desfrutavam dessa terra. O texto vai dizer que Deus, ele está afirmando para Josué, de que chegou a hora de tomar posse da terra que foi prometida a Abraão, que foi prometida a Isaac, que foi prometida a Jacó. Terra essa que o povo peregrinou durante 40 anos no deserto, e o seu líder não pisou, que foi Moisés. Deus, ele chama Josué e diz: chegou o momento, chegou a hora de possuir, de viver a promessa que eu fiz a este povo no tempo passado. Chegou o momento de viver esta promessa. Deus está dizendo: Josué, chegou a hora de conquistar toda a terra de Canaã. Mas antes, tem um processo. Antes, tem uma cidade que precisa ser conquistada. O nome dessa cidade, Jericó. Os muros dessa cidade, os mais fortes que existiam da época, intransponíveis, impossível entrar. O texto vai dizer: a cidade estava trancada, a cidade estava fechada por conta dos israelitas. Ninguém entrava, ninguém saía. Antes de viver
as promessas que eu tenho para você, você vai primeiro ter que passar 6 dias rodeando esta cidade. E no 7º dia vai ter que rodear ela 7 vezes. Ei, talvez eu esteja falando para pessoas que estão pensando em desistir no meio do processo. Talvez você já deu 1 volta, 2 voltas, 3 voltas. Talvez você já deu a 6ª volta e está pensando em parar. E só falta uma para você viver as promessas de Deus sobre a sua vida. Respeite o processo. Viva os processos. Porque Deus, no meio do processo, pode ter certeza, Ele está forjando cada um de nós para podermos tomar posse daquilo que Ele já tem preparado para a nossa vida. Agora, por quê? Porque muitas pessoas desistem. Pastor, esse texto eles não desistiram. Sim. Esse texto eles não desistiram, eles foram até o final. Mas esse texto, ele nos aponta que muitos desistiriam diante desses desafios. Que muitos iriam parar diante desses desafios. Porque nesse texto nós aprendemos porque tantas pessoas não conseguem superar as suas adversidades, não conseguem superar os seus obstáculos. Porque esse texto ele nos mostra que para receber as promessas é necessário perseverar até o final. Enquanto eu não viver as promessas do Senhor, eu preciso perseverar, eu não posso desistir, eu tenho que continuar. E se o Senhor está dizendo é para marchar, eu vou marchar. Seja quantos dias forem, eu irei marchar. Então eu quero pensar sobre 3 razões. 3 razões porque as pessoas param, porque as pessoas não recebem as suas promessas. E a primeira razão é porque a maioria das pessoas estão caminhando debaixo da perspectiva terrena e não dos céus. Estão com os seus olhares para as questões desse mundo e não estão olhando pela ótica celestial. Não estão conseguindo entender que se é uma promessa de Deus, se é Deus sobre a nossa vida, se é o Senhor nos guardando, se Ele prometeu que está conosco, as promessas deles irão se cumprir, mas eu preciso fazer a minha parte. Pastor, mas as dificuldades são grandes demais. Os gigantes, a luta é muito grande. O tamanho da muralha é imensa, é larga. Como é que eu vou fazer, pastor? Não dá. Diante das dificuldades que surgem, temos por ser seres homens, falhos, fracos, temos por perspectiva bloquear a nossa mente, não acreditar que é possível transformação, não acreditar que é possível a cura. E por mais que às vezes eu venha verbalizar que eu creio que Deus pode curar, mas muitas das vezes a gente no fundo acaba duvidando. Sabe, queridos, a gente está diante de uma batalha que era impossível aos olhos do homem. Você conhece, você aprendeu sobre essa história, você aprendeu tinha até música. Você lembra da música? Tem 2, mas uma é mais do meu tempo, né, de adolescente. Não sei quem lembra aí. Eu aprendi a história de Josué, de Jericó, com a música, depois que aprendi na Bíblia. Porque primeiro eu ouvi a música para depois eu saber, né, na escola bíblica sobre essa história. Não sei quantos lembram. Quantos lembram aquela musiquinha assim? Cante a vitória, Jericó caiu. Lembra? Quem lembra? Quem é do meu tempo aí? Fica com vergonha não, filho. E para com isso, gente. Para bobeira, levanta a mão aí. Levanta a mão aí, menino. Tá me deixando sozinho. Ai. Cadê Shirin? Shirin conhece.
Que é isso, Chile? Cante a vitória, Jericó. A gente gritava no congresso, bem feito. Cante a vitória, pois não resistiu, caiu. Vai, gente, vocês não lembram dessa música? É só eu e minha esposa. Você lembra, não? Ai, glória a Deus. Toca a trombeta, Deus chama pra marcha. Que isso, gente? Meu Deus. Minha sogra conhece. Gente. Ô Débora, eu vou ter que... Ô Débora, você lembra dessa música? Cante a vitória, Jericó caiu. A gente gritava até bem feito. Cante a vitória, Jericó caiu, bem feito. Cante a vitória, pois não resistiu, caiu. Meu Deus. Então, tem essa também. Mas essa é mais nova. Vem com Josué, essa é mais nova. O povo não foi em congresso não, mano. O povo não sabe de nada, né? Então, a gente já ouviu a música. Até essa que vocês cantaram. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas. Ah, isso aí. Aí até o irmão do teclado já pegou. Eu fico imaginando Josué ouvindo essa música. Porque a música... Sabe que a música às vezes dá a entender que foi fácil? A música dá a entender que essa batalha, ou quando a gente lê essa história, parece que foi fácil demais. Eles rodearam, eles bradaram, só fizeram isso. Olha o trabalho deles. Aí aquela muralha vai ao chão. Foi fácil não, Kiko. Foi fácil não. Por que não foi fácil? Foi a primeira batalha. Foi a primeira luta. Foi a primeira guerra de Josué como líder. E aí é interessante que a gente sabe que a primeira batalha que a gente passa na nossa vida, geralmente é a mais difícil para nós. Quando a gente perde aquela pessoa que nós amamos, é tão difícil superar. Muito difícil. Quando a gente passa por o primeiro desemprego, somos mandados embora pela primeira vez. Começar algo na nossa vida é difícil demais. O exemplo é que eu acho que tem um monte de gente assim como eu aqui, que pensou em 2024 entrar na academia. Quem pensou em entrar na academia? Não deixa eu sozinho não. Oh, louvado seja Deus. Eu só pensei, irmão. Se você conseguiu, amém. Eu não consegui. Eu até combinei um dia. Falei, Bia, segunda-feira, que Bia queria ir. Eu vou chegar em casa, nós iremos lá, vamos fazer a matrícula e vamos começar. Cheguei em casa, saí de casa para ir para a academia. Nossa, que luta. Não conseguimos. É difícil. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque quando a gente olha o texto, ali não foi uma vitória de 7 dias. Não. Ali foi uma vitória de 45 anos. 45 anos. Pastor, 45 anos, porque exatamente o tempo em que Josué estava lá no deserto com um povo e que chegou diante de Jericó, levaram 45 anos. Josué foi um dos espias que veio olhar a terra. Josué estava lá e caminhou dentro do deserto, vendo pessoas morrendo, vendo a geração passando. Josué viu uma geração inteira ficar para trás por causa da desobediência e apenas ele e Caleb da nova geração entrar na terra prometida. Ele ficou 45 anos vagando no deserto, irmão. E tudo por quê? Porque a geração anterior não teve fé suficiente, porque não foi obediente o suficiente, não soube perseverar da maneira correta para tomar posse de algo que Deus já havia prometido. A promessa já estava de pé, Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Como eu vou tomar posse dessa promessa de Deus? 45 anos para chegar até Jericó.
Parece simples, mas não foi. E como, às vezes, nós fazemos isso com outras pessoas. Quando nós olhamos a vitória de outra pessoa, a gente tem a mania de simplificar o processo. Nós presumimos, não, mas aquele dali ele conseguiu, porque ele é assim, porque ele fez isso, porque ele é dessa maneira. Aí é fácil, porque fácil o quê, irmão? Você não sabe, você não conhece os processos, você não sabe o tempo que ele está orando, você não sabe quantas noites ele passou em claro. E aí eu vou usar seu exemplo, você está aqui, Roberto, quando foi o dia do acidente? 3 de agosto. A igreja sabe, porque quando eu fui visitar o Roberto, eu trouxe o relatório para a igreja. Sabe qual é o relatório? Alguns lembram. Eu fui visitar um homem que estava prostrado numa cama, gemendo de dor, dia e noite. Eu estava lá e ele estava gemendo de dor. E não tinha o que fazer, tomava remédio. Estava se entupindo de remédio. E a dor não passava, só aliviava. Dia e noite, o tempo todo. E para piorar, ainda passou por outros problemas de saúde gravíssimos, que poderiam ter levado ele à morte. Mas o Senhor conservou. A vitória de Roberto, aí ele levou um tombo, ficou em casa, a irmã Nilce, muito cuidadosa, ficou cuidando dele lá tranquilo. Ele vai cuidar. Irmão, você não sabe. Você não sabe quantas noites em claros ele passou. Não é fácil não, irmão. Nós temos por mania fazer isso muitas das vezes, diminuir a vitória do outro por conta de achismos nossos. Josué, facinho, gritar, andar, fizeram nada, voltava para a tenda, né, ia lá dormir tranquilo, depois de cada dia. Deixa eu falar para você um detalhe. A cidade não era tão grande, Jericó é uma cidade pequena. 2 horas de caminhada, aproximadamente, eles conseguiram rodear a cidade toda. 2 horas aproximadamente. Sabe qual era o problema de Jericó? Não era o tamanho geográfico da cidade, era o tamanho da muralha. Seus muros, a largura dos seus muros, enormes, alto demais. E aí, da mesma maneira, da mesma forma, são os nossos inimigos, são as nossas dificuldades, são grandes demais. São sim, a gente sabe disso. Não estou aqui diminuindo a dor de ninguém, não estou aqui diminuindo a luta de ninguém. Tem gente aqui na igreja que muitos não sabem, mas estão lutando contra o câncer. Temos pelo menos mais outras 2 ou 3 pessoas, se eu não estou enganado, 3 pessoas que estão aguardando o diagnóstico de câncer, a confirmação. A luta está grande demais. Tem irmãos aqui na igreja que estão sofrendo porque os seus filhos decidiram sair de casa, porque seus filhos estão vivendo, né, na vida do crime. Tem gente aqui na igreja que está vivendo crise de relacionamento conjugal. Tem de tudo aqui, irmãos. Tem de todo tipo de luta. Tem gente aqui que está desempregado há meses e que está, graças a Deus, vivendo debaixo da provisão do Senhor e debaixo da generosidade dos irmãos. Louvado seja Deus por isso. Só que nós precisamos entender uma coisa: por maior que seja a nossa luta, a nossa mente, a nossa perspectiva não pode ficar bloqueada por conta do tamanho dessa luta. Josué não se intimidou porque o muro era alto. Josué não se intimidou porque o muro era largo, que tinha casas construídas em cima do muro, de tão largo que era. Josué não se intimidou com isso. Você não pode se intimidar com os obstáculos, com as lutas, com as dificuldades. Presta atenção nisso, irmão. Os obstáculos, os muros, os gigantes não são maiores do que você, nunca serão. A nossa luta, a nossa dor nunca será maior do que nós. Pastor, por que você não está dizendo que é maior do que Deus? Maior do que nós.
Sim, é isso mesmo que você ouviu. Pastor, isso é prepotência, é maior do que Deus, não é maior do que nós. Por quê? Porque o que habita em mim, querido, é muito maior do que o que está no mundo. Porque o que habita em mim, o que habita em você, querido, é o próprio Deus. Você é casa de Deus. Você é morada do Espírito Santo. Então não existe muralha, não existe dor, não existe depressão, ansiedade que seja maior do que você. Então, em nome de Jesus, muda a sua perspectiva, desbloqueia a sua mente, desbloqueia o seu coração. Se fosse no mundo empresarial, ia falar, faz um mindset aí, um mindset, alguma coisa assim. Desprograma, muda a sua mente, rebobina a fita, olha de novo, olha pela visão celestial, olha o que Deus vai realizar na sua vida, olha os processos. Eu já dei e estou caminhando, está lutando, falta uma volta só. Eles deram 7, se eles desistissem na sexta, não iria acontecer, tinha que acontecer a 7, na sétima era pior, porque na sétima tinha que ir 7 vezes. Quando estiver mais próximo da vitória, olha, preste atenção nisso, as lutas serão maiores, você vai precisar de mais empenho ainda, porque Satanás, ele vai tentar, querido, te impedir de alcançar as promessas de Deus. Então não permita isso não. Entenda uma coisa, dá para superar as lutas, dá para receber as promessas de Deus. Não se intimida com o tamanho das suas batalhas, das suas guerras, das muralhas, do gigante. Não se intimida com o diagnóstico que você recebeu. Não se intimida, querido, com o que está acontecendo dentro da sua casa. Tome uma posição, se apega com Deus, seja obediente à palavra de Deus. Porque não existe doença, preste atenção nisso, não existe doença que seja mais grave, não existe doença que vá conseguir tirar você da presença de Deus. Ela pode até acabar com esse nosso corpo físico, mas jamais tocará na nossa alma, porque a nossa alma pertence ao Senhor. Então, em nome de Jesus, muda a sua perspectiva. Coloca a sua esperança, coloca a sua fé no Senhor. Começa a enxergar além dos muros, começa a enxergar além das dificuldades, começa a enxergar além dos problemas. E outra coisa, irmão, o texto vai falar que o povo, eles atenderam Josué de imediato. Só que tem algumas questões. Josué não disse que Deus fala para Josué. Se você olhar o texto, primeiro é Deus falando: Josué, você vai pegar, né, vai fazer a trombeta do chifre de carneiro. A instrução de Deus, você vai 6 dias, no 7º dia serão 7 voltas, e aí o povo vai, instrução de Deus. Aí quando Josué vai dar a instrução para o povo, Josué omite um detalhe, ele não conta um detalhe, ele não diz quantos dias. Josué só fala que tem que correr lá, tem que rodar. Josué, esse detalhe de quantos dias Josué segura, quando ele passa para o povo. E aí só no 7º dia ele vai falar: agora é 7 vezes, e 7 vezes, e no final, na hora que eu falar que é para gritar, todo mundo vai gritar, o povo vai junto, está todo mundo ali unido no mesmo propósito. Sabe o que eu enxergo aqui, irmão? Eu enxergo aqui a importância da igreja. Importância da igreja. Sabe por quê? Quer trazer sabedoria para a sua vida? Quer ter uma atitude de uma mulher sábia, de um homem sábio? Participe da sua igreja, participe dos cultos. Não negocia a presença de estar aqui no culto por qualquer outra coisa, não. Só não venha no culto se realmente você não puder vir. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Aqui na igreja, nos nossos cultos de adoração ao Senhor, é o lugar em que a sua perspectiva é elevada. Aqui é o local em que Deus vai fazer você enxergar além dos muros. Pastor, aqui sim, a pregação da palavra, testemunho dos irmãos, a ministração do louvor,
ele nos faz enxergar, querido, que é possível sim superar todos os obstáculos, toda a oposição que possa vir contra a nossa vida. Preste atenção nisso. 7 dias, no 7º eles 7 vezes. A gente passa 6 dias muitas das vezes, aquele que só vem ao domingo na igreja, nada contra isso. Se você só pode vir ao domingo, amém, venha, amém. Mas nós passamos 6 dias da semana só vendo e ouvindo sobre dificuldades, problemas, dívidas, resistências, portas fechadas, tragédias. Mas quando você chega aqui na igreja, no 7º dia, o que tem aqui na igreja? Louvor. O que tem aqui na igreja? Adoração. O que tem aqui na igreja? Os irmãos, cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua dor, mas com o coração voltado para Deus, a sua família de fé. E aí você percebe algo maravilhoso. Você percebe que você não está sozinho, que você tem uma família para pertencer, que você tem uma família que pode cuidar de você. Mas você precisa querer fazer parte disso. Você precisa vir. Em nome de Jesus, querido. Preste atenção nisso. Quando a gente adora o Senhor como igreja, quando a gente está louvando a Deus, algo muito poderoso acontece, irmãos. Algo muito poderoso acontece. Quando nós nos esforçamos para estar na presença de Deus, o nosso olhar, a nossa perspectiva muda. Você não sai daqui da mesma maneira como você chegou, você sai diferente, você sai alimentado. Você sai daqui, sim, recebendo uma palavra de Deus para poder dar mais 6 voltas, dar mais 7 voltas, dar quantas voltas forem necessárias para viver a promessa de Deus sobre a sua vida. Quando você sai daqui dessas portas, o que o mundo vai colocar sobre nossa vida é uma ótica pessimista. É uma ótica que olha, que não adianta orar, que não adianta buscar a Deus, que não adianta ser crente. É o que o mundo vai fazer. E vão surgir pessoas nossa semana dizendo a mesma coisa. Ser crente desse jeito, ir para a igreja para quê? Para ficar passando nessa luta? Sabe o que é isso? A pessoa não sabe, mas é o inimigo tentando intimidar você, tentando fazer você desistir, tentando fazer você parar. Então, em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, sempre que você puder, faça todo o esforço necessário para estar presente, porque aqui o seu olhar, a sua ótica, ela muda, porque a igreja, ela adora ao Rei do Universo, e ela faz, esse Rei do Universo nos faz enxergar a nossa vida terrena pela ótica dele, transporta o nosso olhar para os céus, porque quando nós olhamos para os céus, nós sabemos onde está a nossa esperança, e a nossa esperança está no Senhor. Uma segunda razão porque muita gente desiste, porque muita gente para, é a dificuldade de ver o progresso. Nós paramos, é normal. A gente para no meio do caminho. É muito mais fácil parar do que perseverar. E geralmente a gente para porque a gente, não está dando certo não. Vou parar com esse negócio aqui. Se você olhar para a história, Deus ele ordena que Josué fale com o povo para andar em volta das muralhas por 6 dias. Isso é maravilhoso. Só que preste atenção nisso. O texto vai dizer que eles andaram no primeiro. O que aconteceu? Nada. Voltaram para casa. Andaram no segundo dia, mesma coisa. Trombeta tocando, para não, vamos lá. Não podia gritar, era em silêncio, boquinha fechada, mas a trombeta, vamos lá, gente. Está tudo trancado, ninguém entra, ninguém sai, mas vamos lá. Final do segundo dia, o que aconteceu? Nada. Caiu nem uma pedrinha, nem um pedacinho de cimento caiu.
Nem aquela parte mais frágilzinha que ficou ali, que o pedreiro errou na medida da massa, caiu. Nem isso. Não aconteceu nada. Aí eu fico imaginando, sabe o quê? Os soldados, aqueles guerreiros, soldados guerreiros, voltando para casa, e a mulher cheia de expectativa. E aí, o que aconteceu? Não aconteceu nada. O que vocês fizeram? Nós fizemos o que fizemos ontem. E o que foi? Ficamos andando em volta, tocando trombeta e caminhando. Mas e aí, caiu quantas pedras? O que aconteceu? Um terremoto? Não aconteceu nada. E aí no segundo dia, de novo, e o que aconteceu? Não aconteceu nada, foi como ontem. Não tem progresso nenhum. Não caiu uma pedra, não tem um terremoto, não vem um raio do céu, não vem um vento, não vem nada que vai parecer que aquelas muralhas irão cair. Está lá inabalável. Sabe aquele negócio? Aquele seu sonho de abrir um negócio? Seja fazer bolo, seja se tornar uma costureira, se tornar uma empresária. E que você começa, agora vai. Aí você compra todo o material. Aí daqui a pouco você desiste. A gente está falando disso. Por que desiste? Parece ninguém para comprar, não parece uma encomenda. Fiz um monte de cartão de visita, ninguém me ligou, fiz um curso, fiz curso disso, fiz curso daquilo, curso de refrigeração, curso de pedreiro, ninguém me chama para trabalhar, as portas estão fechadas, eu vou desistir desse negócio. A gente acaba desistindo, por quê? Porque a gente não vê progresso. Aí a gente começa a achar que Deus não está nesse negócio. Não, Deus não quer isso para mim não, eu vou desistir, isso aqui não tem nada a ver com Deus. Aliás, tem tudo a ver com Deus, mas Deus quer que a gente venha perseverar, que a gente venha crer, que uma hora vai chegar o primeiro crente, vai chegar o segundo, vai vir a primeira ligação, a primeira mensagem no WhatsApp, que o negócio vai começar a deslanchar, e que daqui a pouco você vai perceber que você está com tanta encomenda, que você já está dizendo, Deus, a bênção está transbordando, tem que arrumar mais gente para trabalhar, para ajudar. Perseverar aqui. A grande diferença dos que conquistaram algo na vida para os que não conquistaram, foi o que conquistou algo, eles perseveraram, eles nunca desistiram. E quem não conquistou, geralmente tem muitas histórias de desistência. Eu conheço um que eu acompanho há alguns anos atrás, eu não sei quantos conhecem aqui, ele é evangélico, crente em Jesus Cristo, sempre foi crente a vida toda. Hoje ele é considerado, ele está aí nos top dos mais ricos do Brasil, mas ele começou o pequeno negócio dele vendendo bolo numa bicicleta no estacionamento. Ele fazia o bolo, ele batia o bolo, botava na bicicletinha de carga e saía para vender lá em Goiás. O homem hoje tem avião, Flávio dos bolos. O homem tem shopping center de bolo. O homem hoje produz mais de 10 mil bolos por dia. Por dia. O cara tem mais de 100 funcionários. Já abriu empresas em vários lugares do Brasil. E crente. E ele sempre disse, o segredo é porque Deus tinha uma palavra sobre a minha vida. E eu perseverei até o final, porque eu sabia que uma hora a coisa ia acontecer. Agora, quanto tempo levou para acontecer? Levou muitos anos. Durante muito tempo, ele conta no seu testemunho que ele vendia um bolo por semana, mas ele acreditava. A coisa ficou ruim, não conseguia ir para frente, mas ele tinha um sonho, ele sabia que ia, e ele tinha fé em Deus que ele ia conseguir. Até que um dia, ele simplesmente, não do nada, começou a aparecer crente. E aí ele saía com um bolo, tinha que sair com 2, com 3, com 4, daqui a pouco ele estava saindo com 10, e aí estava vendendo 20 por dia, e o negócio foi crescendo, e aí já comprou um ponto. Hoje a maior loja, praticamente um shopping center só de bolo, que ele tem lá em Goiás. Coisa linda. Não sei quantos conhecem aqui de quem eu estou falando. Por que eu estou contando essa história? Porque durante a nossa vida, muitas das coisas que nós iremos fazer, nós não iremos ver progresso. As coisas não vão acontecer da noite para o dia.
Você sabe um detalhe que não pode passar desapercebido? É que o texto diz que Josué falou que o povo tinha que ir de boca fechada. O único som que poderia ser escutado era o da trombeta. Eles não podiam falar nada. Boca de siri. É de siri que fala? É, boca de siri, fechadinha. Travadinha. Por quê? Você lembra de Josué? Josué passou o quê? O tempo todo no deserto. Por que o povo não conseguiu entrar na terra prometida? Porque o povo era bocudo. Vivia murmurando. Vivia reclamando de Deus. Uma hora está com fome. Uma hora está com sede. Né? E reclamava de tudo. E tinha uma coluna de fumaça, tinha uma coluna de fogo, né? Tinha tudo para ele. Caía, né, o maná do céu, tinha de tudo, a água saía da rocha. E o povo estava reclamando, ainda ia dizer, era melhor ter morrido, era melhor ser escravo lá no Egito do que morrer aqui no deserto. Josué já conhecendo o povo, esse povo vai começar a murmurar, Deus não vai fazer nada. Olha só, tem uma ordem para vocês, cala a boca. Vocês vão marchar de boca fechada, ninguém fala nada, proibido. Nada, nem um pio. Se pudesse, nem respirava, porque você respirando já é um perigo. Fica quieto. Por quê, pastor? O nosso maior inimigo é a nossa boca. A gente fala tanta coisa, a gente declara tanta maldição dentro da nossa casa, na nossa vida, que a gente nem percebe. A gente declara tanta derrota. E tendo um Deus que nos fez mais do que vencedores. E a gente continua muitas das vezes a falar derrota. Esse menino não vai dar em nada, está dando tudo errado. Eu estou fazendo e nada funciona. E reclama da mulher, e reclama do filho, e reclama da esposa, do marido. E só trazendo maldição, só murmurando, só reclamando. Parece o povo no deserto. E a comida lá, e essa comida eu não gosto, essa comida é assim, essa comida é assado. Ô irmão, para com isso, irmão, agradece. Josué conhecia bem o povo. Ô irmão, se você não tem o que falar, fica quieto. Já falei, olha, Deus está falando para alguém. A partir da minha pessoa mesmo. E primeiro Deus fala comigo. Porque Deus ministrou isso também. Ontem ministrou também. Se eu não estou enganado, hoje pela manhã. Meu irmão, se você não tem o que falar, meu irmão, fica quieto. Se você quer murmurar, tranca a tua boca, morde tua língua, que é melhor, morde a língua. Vai ser muito melhor, vai ser muito mais proveitoso. Josué sabia, 40 anos no deserto, sabia quem era aquele povo. E muitas promessas de Deus não se cumprem na nossa vida, justamente por isso. Porque nós emprestamos a nossa boca para Satanás, e ao invés de abençoar, a gente quer amaldiçoar. Em nome de Jesus, meu irmão. Controle a sua boca. Aguarde o processo. Não desiste não. Pastor, não estou vendo progresso nenhum. Vai acontecer. 6 dias, nada aconteceu. 6 dias, nada aconteceu. Até a 7ª volta, no 7º dia, nada tinha acontecido. Só aconteceu quando eles terminaram de dar a 7ª. Que ali estavam dizendo, Deus, somos totalmente obedientes ao teu chamado. Fizemos a nossa parte. Agora é com o Senhor. E Deus fez. Uma terceira razão e última. Porque paramos. É justamente entender que a vida com Deus sempre será um processo. Sete dias. Tem gente que é tão ansioso, que antes de começar qualquer coisa, antes de fazer qualquer projeto, pastor, quero saber, quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo isso vai custar? Tínhamos uma perspectiva de quanto ia custar ali atrás. Tinha uma perspectiva de quanto tempo ia levar. Mas dizer com exatidão quanto tempo vai ser, não sei, são processos. São processos, querido.
Deus, Ele não colocou na palavra dele um relógio para a gente olhar e falar assim, agora vai ser aqui, ó, nessa hora aqui. Deus não colocou um relógio, mas Deus colocou um princípio. Qual o princípio? Irá acontecer quando completar os dias de obediência. Só aconteceu quando completou os dias de obediência. Foram obedientes, os 7 dias foram obedientes na totalidade. Aí aconteceu. Quanta gente, querido, está orando a Deus por seus sonhos, por seus projetos, aguardando a resposta de Deus, mas não tem paciência para passar pelos processos que Deus já colocou você. Quanta gente, pastor, todo mundo da minha idade está casando, eu não casei. Pastor, todo mundo tirou habilitação, eu não tirei. Pastor, todo mundo está fazendo um curso superior e eu não fiz. Pastor, olha só, está todo mundo feliz, está todo mundo comprando um carrinho, está todo mundo sendo abençoado, e só eu estou ficando para trás. Mas pastor, o que está acontecendo, pastor? Irmão, não sei a resposta não. Eu sei que é um processo. Eu sei que é um processo, entenda isso. No processo de Deus, nada é antecipado. Tudo vem na hora certa do Senhor. Agora, o ser humano, ele tem por natureza não gostar de processo. Por quê? Porque processo leva tempo. A gente é imediatista. A gente quer que seja rápido, quer que seja visível, quer que seja palpável. Está demorando demais. Desisti. Parei. Está demorando demais a transformação daquela pessoa. Parei. Quero mais não. Estou orando por uma pessoa, pastor. Me ajuda em oração. 5 dias depois a pessoa me procura, pastor, não olha mais para aquela pessoa não, desisti. Desistiu por quê? Entendi que não é de Deus não, foi mais 5 dias. Deus respondeu rápido assim, não, eu coloquei umas coisas diante do Senhor, daquele dali não vai mudar não, aquele dali desistir. É isso, irmão. Processo rápido é esse. Deus pode responder rapidamente? Pode. Mas passa pelo processo. Respeite os processos do Senhor. Começar e parar, não terminar, desistir no meio do caminho, é o inimigo que precisa ser vencido. Quantos sonhos, quantos projetos você colocou dentro da gaveta, fechou a gaveta, trancou e desistiu? Quantas coisas você começou e parou no meio do caminho? Quantos cursos você começou e que não conseguiu terminar nenhum? Quantos votos você iniciou e colocou diante do Senhor e você desistiu? E você acabou não cumprindo? A gente precisa vencer esse inimigo. Nós precisamos terminar aquilo que nós começamos. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos saber que o processo, ele é difícil, ele é doloroso, mas que a recompensa no final é maravilhosa. Eu quero encerrar aqui e convidar o Ministério de Louvor. Eu não sei nem o que eles vão cantar, mas eu quero encerrar dizendo algo para vocês, mais alguma coisa para você nesse momento. Primeira coisa, dificilmente alguém vai prosperar, dificilmente alguém vai conseguir vencer as suas lutas e batalhas se não mudar a sua perspectiva, se não mudar o seu olhar, se não olhar com a visão celestial, com a visão dos céus. Dificilmente iremos vencer as nossas lutas e batalhas, que mesmo sem ver os progressos, mesmo sem ver a coisa acontecendo, a gente querer desistir. Dificilmente nós iremos vencer as nossas lutas e batalhas se nós não sabermos esperar o tempo de Deus, de viver os processos de Deus.
Pastor, eu vou orar e se a resposta não chegar depois de 6 dias, desiste? Não, meu irmão. Continua orando. Pastor, eu vou desistir de servir naquela área da igreja. Por quê? Porque ninguém me valoriza. Vou desistir lá, vou abandonar aquilo lá. Poxa, ninguém me valoriza. Por quê, irmão? Vai largar pelo meio do caminho aquilo que Deus colocou diante de você. Para com isso, irmão. Vai desistir do chamado de Deus sobre a sua vida. Pastor, não tem chamado não, não vou ser pastor, não vou ser missionário, não vou ser no ministério de louvor, tem chamado não, tem chamado sim, irmão. Deus chamou a todos. E mais uma vez eu volto a falar, a gente está precisando de diversas áreas aí. Todas as áreas da nossa igreja, a gente precisa de pessoas para abençoar, todas elas estão deficientes, todas elas estão com dificuldade, todas elas. Eu louvo a Deus, porque na área pastoral, pastor, você está bem servido? Eu estou orando a Deus. Deus enviou o pastor Marcos, o pastor Valdez está aqui conosco, o pastor Roberto está aí, a pastora Gabi está ali. Estou orando para que Deus envie mais. Pastor, vai um monte de pastor, um monte de gente. Eu quero é mais, irmão. Quero é 20, 30 pastores aqui dentro. Quero dividir a carga. Quero levar esse peso sozinho não. Quero caminhar com outros. Ministério infantil está lá. Recepção. Já percebeu que só fica ali? Mas na nossa escala, na nossa reunião, tinha que ter gente aqui, ó. Louvado seja Deus que não entra nenhum maluco, nenhuma doida que queira invadir o banheiro, invadir as nossas instalações ali e fazer algo. A gente não vive no céu não, a gente vive na terra e precisa ter cuidado. A gente precisa de gente. A gente precisa de gente aqui, a gente precisa de gente ali, a gente precisa de gente lá no estacionamento. Precisa. A gente precisa de gente na cozinha. A gente precisa de gente na cantina, mais pessoas. Pastor, a cantina estava bombando. Por que não está tendo mais cantina? Cansa, irmão. Cansa. A mesma equipe não dá. Tem que, revezar. A gente começou bem a beça. Depois que teve aquele voluntariado, todas as inscrições, conseguimos organizar algumas áreas. Tivemos aqui num culto, num domingo à noite, 55 pessoas servindo. Louvado seja Deus por isso. Não temos mais esse número. Não temos nem a metade. A gente precisa olhar. Por que eu abandonei o meu posto? Por que eu desanimei? Por que eu larguei pela metade aquilo que foi confiado a mim realizar? Preciso vencer esse inimigo. Está na hora de vencer. Eu quero orar com você. Eu quero fazer uma oração a Deus. E essa oração é para quem teve um sonho que foi interrompido. É para alguém que não tem vergonha de se expor não, dizer, poxa, eu larguei pelo caminho, eu desisti. Mas eu quero tomar uma posição, uma decisão nessa noite. Não vou desistir mais não. Eu vou aguentar os processos. E mesmo se não acontecer progresso nenhum, eu tenho certeza que eu vou viver essa promessa de Deus sobre a minha vida. E quando eu desço aqui, eu já ensinei isso para a igreja, toda vez que eu venho aqui embaixo, é porque eu sou o primeiro. Eu quero orar pela sua vida, mas eu também quero orar pela minha vida, porque eu estou colocando a minha vida diante do Senhor, dizendo, Senhor, não vou largar mais não. Eu já larguei coisas pela metade, sim. Sabe por quê, irmão? O preço de largar algo, de abandonar algo, o preço é alto demais. Você escuta acusações de Satanás. Você escuta a gracinha dentro da sua casa. Você escuta pessoas na rua.
você vê olhares. Fulano já começou 10 cursos, não terminou nenhum. Fulano já fez isso há um monte, não terminou nenhum. Já passou por 10 trabalhos diferentes, não para em trabalho algum. Fulano já começou uns 15 negócios diferentes, nada vai para frente. Eu estou me colocando diante do Senhor, dizendo: Senhor, não importa quantas voltas serão, se serão 6, se serão 7, ou se serão 100, eu darei todas as voltas, mas eu vou viver suas promessas, porque eu não vou desistir não. Tem alguém assim comigo? Se você está tomando uma decisão de não desistir mais dos seus sonhos, dos seus projetos, se coloca de pé onde você está. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Você pode adorar o Senhor? Louvado seja o Senhor. Ele está aqui. Ele veio nos consolar. Você pode acreditar nas promessas do Senhor. Volte a acreditar. Volte a sonhar. Volte a sonhar com o seu casamento. Volte a sonhar com a sua família. Volte a sonhar com a sua graduação. Volte a sonhar com o seu negócio próprio. Volte. Volte a sonhar com o seu chamado. Receba o renovo do Senhor sobre a sua vida nessa noite. A presença do Senhor é real. A presença do Senhor é real aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Você pode resistir. Você pode suportar. Nós podemos, porque é o Senhor conosco. Ele não nos abandona. Agora creia. Creia. Mesmo cansado, mesmo fatigado, creia. Oh, aleluias. É o Senhor falando com você, querido. Diga: Espírito Santo, vem me renovar. Se alegre no Senhor. Deixa a tristeza. Deixa a tristeza. O Senhor irá cumprir as suas promessas sobre a nossa vida. Oh, glória. Você devia agradecer. Você devia agradecer.
Alguém? Eu quero fazer alguns convites. Você que foi tocado por essa palavra, você que foi desafiado a perseverar, a não desistir, você que foi desafiado e que nessa noite Deus trouxe à sua memória e aos seus corações projetos, sonhos de volta, seja a área que for, seja a área familiar, seja um negócio, seja um tratamento de saúde que você está fazendo e que você está olhando e não está vendo progresso. Parece que não está acontecendo nada, parece que os medicamentos não estão fazendo efeito, mas que nessa noite você entendeu que você irá passar por esse processo, porque no final dos dias desse processo, você vai alcançar a promessa de Deus sobre a sua vida. Sai do seu lugar, eu quero orar com você aqui, vem cá aqui. Sai do seu lugar, vem para cá. Vem aqui. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Se você faz parte, se você já fez parte dessa igreja, ou se você já fez parte de alguma igreja evangélica, e você, por algum motivo, seja o que for, você se desviou, você se esfriou, e hoje você entendeu que é momento de voltar. Você compreendeu que não pode ficar de fora dos propósitos do Senhor. Então eu quero te convidar. Se tem alguém entre nós que quer retornar para os caminhos do Senhor, sai do seu lugar, você junta esses aqui. Há alguém? Sai do seu lugar, vem para cá, em nome de Jesus. Fica longe não. Pastor, eu tenho que consertar algumas coisas. Pastor, eu tenho que resolver algumas coisas. Eu tenho que deixar algumas coisas. Não. Você não tem que resolver nada lá fora. Você não tem que deixar nada lá fora. O que você precisa é tomar uma atitude agora aqui dentro e deixar Deus trabalhar na sua vida. Volta para o caminho do Senhor. Há alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? Vem para cá, querido. Vem aqui para frente. Eu quero orar com a sua vida. Você quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Você quer tomar a sua decisão? Sai do seu lugar. Vem para cá. Eu quero orar pela sua vida. Seja você um jovem, um adolescente, uma senhora, um senhor, não importa a sua idade. Sai do seu lugar e vem para cá. Eu quero te conhecer, eu quero orar por você. E se você quiser se juntar a esses que estão aqui e pedir a Deus, Deus, eu preciso de um renovo na minha fé. Eu preciso de um renovo de esperança. Eu preciso voltar a sonhar. Eu preciso voltar a acreditar que vai acontecer. Vem para cá. Vem para cá. Se junte a nós. Pastor Valdez, vem cá. Ainda dá tempo. Sai do seu lugar e vem para cá. Baixa a cabeça aí. Vamos falar com Deus. Como é bom, Deus, sentir a Tua presença nesse lugar, Deus. Aleluia, Deus. Muitos chegaram aqui preocupados, muitos chegaram aqui cheios de expectativas, muitos chegaram aqui, ó Deus, duvidosos, muitos chegaram aqui, ó Deus, com
Talvez, Pai, com uma palavra, Deus, dispostos, ó Deus, a dar uma resposta ao Senhor. Mas, Deus, em nome de Jesus, quebra as cadeias nessa noite, Deus. Ah, Pai, não nos deixa, ó Deus, e não nos permita, ó Pai, que o inimigo possa sondar a nossa mente. Ah, Pai, nos livra de todo mal, Deus. Ah, Pai, se viemos aqui nessa noite, entregarmos a nossa vida ao Senhor, a Deus. Se viemos aqui nessa noite, ó Deus, com o propósito de firmar uma aliança com o Senhor, Deus, renovar os nossos votos contigo, ah, Pai, intervém nessa noite. Ah, Pai, em nome de Jesus, nós obrigado por esse momento, Deus. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. A tua palavra, ela é perfeita. A tua palavra, ela vem de encontro ao nosso coração. Como, Deus, foi difícil a nossa luta esse dia para estarmos aqui, Deus. Enfrentamos tantas palavras, Deus, negativas. Nós tomamos a nossa melhor decisão do mundo, foi te louvar e engrandecer o teu nome nessa noite. Então, Pai, em nome de Jesus, se o teu servo está aqui nessa noite, é porque é um propósito, Deus. E que ele não saia daqui nessa noite sem lhe dar, ó Deus, uma palavra. Pai, como é bom ver o Roberto aqui, Deus. Como é bom, ó Deus, termos irmãos que foram curados pelo Senhor. É isso que muitas das vezes, ó Deus, nos fortalece, nos faz, ó Deus, caminhar, gritar, louvar o teu santo nome. Muitos de nós chegamos aqui sem expectativa nenhuma, mas vamos sair daqui, ó Deus, com uma semente na mão. E Pai, em nome de Jesus, como é bom poder sentir a tua presença, porque, Deus, poderíamos estar em tantos outros lugares, mas o Senhor nos atraiu para esse lugar. O Senhor está cuidando de nós. E eu creio, Deus, muito em breve, esse lugar aqui, ó Deus, e esse bairro vai poder ser um bairro conhecido por louvar e engrandecer o teu nome. Porque aqui estamos reunidos, ó Deus, para um propósito. E que essa igreja esteja, ó Deus, com esse propósito de te engrandecer. Ah, Pai, de levar o teu nome, ó Deus, a cada lugar desse bairro. Ah, Pai, cada rua, cada viela. Ah, Deus, em nome de Jesus, ouça nossas vidas. Estamos travando tantas batalhas, Deus. Só estamos de pé, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos garantido. Mas eu quero te pedir, ó Deus, nessa noite, uma bênção tão especial para o teu servo Francisco. Continua fortalecendo o teu servo, continua renovando o seu vigor, ó Deus. A sua esposa, seus filhos, Deus. Ah, Pai, cuida tão preciosamente, Deus, do teu servo. Que ele possa, ó Deus,
ser usado todos os dias, ó Deus, e te procurar enquanto